para ser titular. Não chega. Agora, porque ele não vai jogar com 12 nem com 13, né? Porque o time não vai jogar com o Gabriel e o Pedro. Já não tem Gabriel e Pedro. Agora, João, assim... Rapaz, ainda tem isso ainda, hein? Não tem isso. É verdade, bem lembrado. Eu acho que tem que avisar por cima que não queremos 12, tem que ser 13 para jogar. Que seria 12, isso? O Arrascaeta, Everton Ribeiro, ou Cebolinha, ou Gabigol, ou Pedro, ou Bruno Henrique. Uma baita felicidade pro treinador do Flamengo, cara. Uma baita felicidade. Eu me sentiria feliz se fosse treinador. Paulo Souza, o romântico Paulo Souza. O romântico. Rapaz, sempre ele fala assim... Puxa, tem treinador que vai olhar pro banco de reserva e vai chorar. Tem treinador que olha pro banco de reserva... Como é que ele faz, Pascoal? Olha lá, Pascoal! Ele tá ali, ó. Tem treinador que chora. Tem treinador que fica ali no banco de reserva. Ô, Pedro, tá duro o jogo ali pra nós. Ô, Pedro, ele tá ali e resolve essa parada aí. Tá difícil. Ô, Thiago, ele tá ali no meu campo ali, Thiago, tá meio difícil. Resolve lá. Andrés Pereira, Diego Ribas. Eu tô precisando ali dar uma pedalada ali na ponta esquerda, entra lá. O cara tá rindo, cara. Rodrigo Caio. Eu quero ver o cara rir duro. Duro eu quero ver o cara rir. Com dinheiro no bolso todo mundo acha graça. É a mesma coisa do Flamengo. Com um banco desse, o treinador acha graça de tudo. O duro é não ter pra pôr. E você já pensou o banco do Flamengo tendo um incremento de Everton Cebolinha, rapaz? Então, João, eu ficaria emocionado, viu, João? Algumas coisas que aconteceram com o Everton, pelo menos justificativas, né? Você deve se lembrar que até a mulher dele foi para as redes sociais para criticar o JJ lá, né? Porque não estava jogando e etc. Ele tinha poucos minutos, né? Não, poucos minutos e também entrando nem sempre pela esquerda, às vezes pela direita, às vezes no meio, então reclamava que a posição, enfim, a coisa não deu muito certo. E olha que não estou falando do Pedrinho, estou falando desse aí, ó, este foi pedido do JJ, né? Que o Pedrinho, quando o JJ chegou, já estava lá e a coisa não funcionou para o Pedrinho. É óbvio que seria um maravilhoso reforço para o Flamengo. Vai jogar? A princípio, se ele quiser jogar pela esquerda, olha lá os jogos dele, ó, 53 gols de média, que é o Cebolinha que o Zinho se refere do Grêmio, é esse aí, ó, 53, 19 assistências, 169. Agora, você vê a minutagem para gol, tá igualzinha, né? Apesar dos números serem diferentes lá, né? Menos jogos, muitas assistências, você vê. Difícil também falar que ele tá indo muito mal lá. É que a gente queria que ele fosse o titularzaço, que chegasse arrebentando e... Pelo menos que o JJ jogou bem, né, Mauro? No Grêmio, na seleção, na Copa América de 2019, ele foi um protagonista. Ficou muito na reserva lá, né? Jogou menos lá e tal. Agora vamos pensar lá. Ó, esquece a história de Gabriel com o Pedro, senão já não dá. A gente já vai ter que ir de 12 para 13. Sim. Com um centroavante só ali. Se ele quiser treinar do lado esquerdo, que o professor Minha do lado esquerdo, vai ficar ali fazendo uma sombra para o Bruno Henrique. Se o Bruno voltar a ser também, né? A gente fala tanto, mas se o Bruno jogar o que joga o Bruno, não vai dar para o Cebolinha entrar por ali, não. Eu acho o Bruno de uma importância vital ali no contra-ataque, na velocidade. E aí, claro, a gente acaba colocando o Everton Ribeiro na parada. Então ele tem que entrar pelo lado direito. Mas não é que vai chegar e já vai entrar. Eu acho que o time continuaria. Se ele não fizesse a história de Pedro e Gabigol, vão ser os quatro. Arrascaeta, Bruno, Gabigol e Everton. Aos poucos ele vai ter uma ótima alternativa. E é isso aí, ó. Hoje eu vou botar do lado direito, no lugar do Everton. No segundo jogo lá, talvez o Bruno não esteja inspirado, ele entra pela esquerda e tal. Seria lindo. Mas eu tô cozinha nessa história, assim, é caro, hein? 20 milhões de euros. Então, pro Flamengo... Para adquirir os direitos, no mínimo, para começar a não ser que consiga o empréstimo, tem a vantagem, né? Do empresário seu Bertolucci, que é o mesmo que acabou de trazer para o Flamengo o Davi Luiz. Um ótimo relacionamento com o Flamengo. Foi bem, é o mesmo do Andréas Pereira, então o Marcos Braz está bem com ele, vai saber dele, ó, o cara está descontente lá e tal. Agora, mudando o técnico, talvez o Cebolinha já não esteja tão infeliz por lá. Tem tudo a ver com isso. Agora então, tem sido titular. Mas seria ótimo, mas chegar e já vai entrando no time, não. É que a fase do Cebolinha lá não era boa, a do Everton aqui também não foi tão boa, mas tudo depende do esquema tático. O Everton não jogou muito bem. Quem foi convocado pelo Tite? Foi o Everton Ribeiro. Então, é porque no esquema do Tite ele cabe no grupo. Você me permite uma colocação? Sim. Nós vivemos tempos diferentes mesmo, né? Muito diferentes. A seleção brasileira consegue convocar os dois meias que não estão bem. Um não está jogando,
Jogou uma partida agora. Voltou pelo agora no Aston Villa, Felipe. Uma partida jogou pelo Aston Villa e o outro passou o Campeonato Brasileiro sem ter brilho. O cara que brilhou na meia, o Rafael, jogador do Palmeiras, Sim. Rafael Veiga, esse nem pensaram na seleção. A gente vive tempos diferentes. Não é nem aí é o seguinte, eu agora entendo... não dava nem pra pensar, né? O cara tá indo pro Mundial, né, Pascoal? Sim, eu ia chamar ele agora pra seleção. Não, mas você Acho chamou que o não. goleiro do Palmeiras, ué. Mas aí é tirar um cara do meio. Eu já sou contra chamar o goleiro, já atrapalha muito. Agora tirar o Rafael agora, aí seria demais. Viajaria, dá tempo de viajar. Tá. Mesmo com o jogo da seleção brasileira. Não dá tempo de se preparar alguns dias. Pois é. Alguns pode perder uns dias de preparação. Eu só estou questionando o seguinte: como é que você coloca dois meias que não estão bem e o que está bem não vai? Não, eu sei que tem preferência do treinador nisso aí. Eu sei que o Tite é apaixonado pelo Felipe Coutinho. Se o Felipe Coutinho estiver andando, ele vai jogar na seleção brasileira. Ele não precisa jogar. Ele entrou e botou a chanca, entrou em campo, ele vai jogar. Ele é convocado pelo Tite. Então, é só a minha manifestação. Opinião, que eu concordo plenamente com o senhor, meu amigo Oswaldo Pascoal. Olha aqui, o Anderson Ricardo Cebolinha seria um bom nome, sim, evidente. Claro. E ele atenta para uma informação importante aqui. Né? E mais uma vez já temos isso. Everton Ribeiro, Gabigol convocados para a seleção brasileira, Arrascaeta pré-convocado para a seleção uruguaia, Isla foi convocado hoje para a seleção chilena. Ou seja, seria um bom nome sim, porque teremos muitas datas FIFA, ano de Copa, calendário apertado, os jogadores estarão muito tempo fora e precisa ter um elenco forte, é a argumentação aqui do Anderson Ricardo. Muito obrigado pela participação. Um outro nome que surgiu, que poderia ser uma reposição para o Michael e que ontem o Zinho até tocou no assunto aqui, antes de ontem, aliás, Ferreirinha. Ficou mais difícil. Por quê? Com o interesse do Flamengo, o Ferreirinha, que já estava há uns 7, 8 meses para renovar com o Grêmio, a coisa agilizou o processo. E o Grêmio renovou hoje com o Ferreirinha até 2024. Um aumento substancial no salário e também no valor da sua saída de lá pelos 60% que o Grêmio tem direito. Ou seja, Zinho, como você tinha antecipado, Ferreirinha é um nome a menos aí nessa lista de reposições aí, né? A informação que veio lá de Porto Alegre para mim, né, do companheiro lá da imprensa, né, e que cobre o Grêmio, que está ali direto, que tem contato com os dirigentes, né, e foi uma informação vinda até do Denis Abraão, né, não foi diretamente para mim. E aí eu vou guardar até o nome do companheiro. Mas ele falou, olha, esquece, o Denis Abraão falou que sem chance do Ferreirinha no Flamengo. Era muito por isso, né? De uma renovação já bem adiantada. O Grêmio sabe que é uma moeda muito forte, o Ferreirinha, que é jovem, que oscilou, mas tem tudo para ajudar o Grêmio aí para voltar para a primeira divisão. E as cifras ficam muito altas, né? Para tentar trazer esse jogador que está aqui, né? Está jogando aqui no futebol brasileiro. O Grêmio que saiu de tantos jogadores, né? Tem uma reformulação geral aí no elenco, não vai perder o garoto, o jovem, a revelação. Então, por isso que eu trouxe aquela informação. E aí vem agora outros nomes. A gente ontem falou do Marinho, né? Porque o Edu Dracena falou de um valor, e aí 3 milhões de dólares, se não me engano, exato, né, Pascoal, exato. Mauro Naves. E aí esse valor, a gente já ficou assim, pô, esse valor vários clubes do Brasil pagam. E aí assim, a gente falou assim, por esse valor, aí sim, vende o Michael e vai lá, pega o Marinho que entra, e é outro que também chegaria para brigar, para tentar ser titular no time, sem dúvida. É verdade. E o Nelson Filho levanta outra bola importante. O Benfica vai complicar para o Flamengo porque não há um relacionamento tão bom assim, devido àquelas histórias lá de Jesus, naquela época, aquela coisa toda. Parece que o relacionamento ficou um pouco estremecido entre as partes. Esse é um outro detalhe observado aqui pelo Nelson Filho. Em relação ao Michael, o panorama é o mesmo de ontem, né? O Flamengo e o Al Hilal já se acertaram em relação ao valor. Michael e Al Hilal, tudo certo, não há problema. Agora, o detalhe dos 5% do Goiás na negociação é que está sendo negociado quem vai pagar, se é o Flamengo que repassa, se é o Al Hilal que paga. Então, ainda não há um anúncio oficial da venda do Michael, mas muito provavelmente
irá acontecer, é a tendência. Caso não aconteça, será uma surpresa o Michael não ir para o Al Hilal. Enquanto isso, ficamos aqui na expectativa e também já analisando possibilidades de substituição, de reposição. Agora, caso o Michael saia e o Flamengo não contrate ninguém, quem no elenco poderia fazer algo semelhante ali para suprir essa ausência, hein, Zinho? Tem reposição em casa? A característica do Michael, da velocidade, do drible, né? Ele quebra essas linhas de marcação, ele é esse jogador, ele e o Bruno Henrique, né? Só que o Michael, às vezes, a gente ouviu já, né? O pessoal apelidou ele menino maluquinho, às vezes, porque ele fazia umas coisas que ninguém sabia para onde ele ia, às vezes nem ele sabia para onde ele ia também, lá no início, quando ele não estava bem. Depois ele se acertou, encontrou o espaço, principalmente com o Renato Gaúcho. Eu não, assim, tem uma molecada boa na base, tem uma garotada, né, chegando, mas ainda muito cru, ainda precisando de mais maturação. Não vejo com essa característica. O Vitinho tem bom drible, tem uma técnica até um pouco mais refinada, mas não tem a mesma vibração, aquela intensidade que o Michael coloca em todos os momentos do jogo. O Vitinho às vezes oscila, né? Ele está bem no jogo, some um pouco depois. Então, assim, eu não encontro assim rapidamente um jogador com a característica de velocidade e drible do Michael no banco para entrar, né? No jogo a gente vê o Bruno Henrique que faz isso de uma outra forma, mas dá amplitude, dá velocidade para o time. Então tem que contratar mesmo, não tem jeito, né? É isso, de velocidade. Do 1 contra 1, só o Flamengo não tem. Do 1 contra 1, que é a missão dele, né? De jogar, de pegar essa bola do 1 contra 1, um atacante contra um defensor. E atacante pelo lado, entrando em diagonal, jogando do lado esquerdo, para ficar com a perna direita boa. A gente está vendo uma sequência de gols dele. Foi artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Ele não foi brincadeira, não. Ele foi uma estrela do Flamengo. Jogou muito bem. O Renato o colocou aberto pela ponta esquerda e vi muitos méritos do Renato nisso, em encontrar esse espaço para ele. Aí algum torcedor do Flamengo vai dizer, mas o gol que tinha que fazer ele não fez, foi aquele contra o Palmeiras. Mas ele tentou, ele finalizou. Estava lá, né? Ele estava lá, ele finalizou. Agora, se a bola entra, é uma outra história. Não entrou, fazer o quê? Entrou a do Daverson. Jogou muito bem, né? Inclusive contra o São Paulo no Morumbi, olha aí. Não, esse jogo do São Paulo no Morumbi, ele destruiu, ele não jogou. Ele fez da bola uma lentilha. Nem um ervilha, ele gastou a bola e achatou, porque a lentilha é achatada. Então ele gastou a bola e achatou, pra você ter uma ideia do que ele fez no jogo. Agora, eu não vejo substituto para ele com as características que tem. Se você trouxer o Everton Cebolinha, acho que você você tem mais qualidade. Não só o drible, não só a velocidade, você tem um poder de conclusão melhor com o Everton Cebolinha. Eu só vi o que ele fez em 19. O Neymar não jogou aquela Copa América. E quem jogou aberto pela ponta esquerda, assumiu o Everton Cebolinha. A responsabilidade ficou com ele. Ele arrebentou com a Copa América. Então, eu acho que eu vejo muitas virtudes. Acho difícil, se você perguntar. Você acha que é viável? Eu vou dizer para você, muito complicado. Difícil. Acho até que o Flamengo não vai conseguir. Mas é uma grande estrela, seria um grande nome para o Flamengo, para qualquer um. É verdade. Qualquer time brasileiro. Não tenha dúvida. E agora nós vamos falar de um dos maiores rivais, se não for o maior rival